Ao longo dos anos, Bob Esponja Calça Quadrada se tornou um dos desenhos mais icônicos da história. E com tal sucesso, não é surpresa que outros programas tenham tentado copiar. Mas às vezes, esses programas inspirados acabam parecendo demasiado familiares. Neste vídeo, vamos analisar o que aconteceu com 3 das piores cópias de Bob Esponja da história. Prepare-se e aperte os cintos, porque a desfaçatez de alguns desses programas vai te chocar. Coconut Fred's Fruit Salad Island. Coconut Fred's Fruit Salad Island é provavelmente um dos plágios mais óbvios do Bob Esponja já feitos, e é tão inacreditável que a Warner Bros. Achou que conseguiria se safar. Este programa tropical foi ao ar na Kids WB de 2005 a 2006, e de alguma forma durou 2 temporadas antes que todos percebessem o que se passava. A premissa é basicamente Bob Esponja com fantasias diferentes. Em vez de criar algo novo, a Warner Bros. Tentou repaginar o Bob Esponja com frutas. E até o próprio elenco admitiu, os criadores nem tentaram esconder o que faziam, eles só moveram a ação do mar para uma ilha tropical. A cópia de personagens em Coconut Fred é quase um mod de skin preguiçoso do Bob Esponja. Fred tem a mesma energia maníaca de olhos arregalados, mas menos coração. Os amigos banana dele são o Patrick partido ao meio e o Sr. Mel Greenrind é o Lula Molusco em forma de melancia, só que em vez de tocar clarinete, ele só reclama e range numa tábua. São apenas clones rebatizados com um disfarce tropical. Até a cereja assustada parece ter vindo direto do elenco de apoio do Bob Esponja. É como se pegassem personagens originais e só dessem um visual de fruta. E o mais interessante é isto, o próprio dublador do programa admitiu o que todos pensavam. Bob Paulsen, que deu voz a Coconut Fred, afirmou mais tarde na Comic Con que a série era uma imitação descarada do Bob Esponja. Quando a pessoa que realmente dubla seu personagem principal não consegue defender a originalidade do programa, isso é bastante revelador. É raro ver alguém envolvido numa produção ser tão honesto sobre o que faziam. O estilo de animação era claramente inspirado no Bob Esponja. As mesmas cores vivas, os mesmos designs de personagens simples, o mesmo mundo estranho onde as regras não se aplicam. O formato de episódio de 11 minutos era idêntico. E até o tipo de humor parecia muito familiar. É como se tivessem pegado a receita visual do Bob Esponja e apenas mudado alguns dos ingredientes. Os críticos não ficaram muito impressionados com o resultado. A Common Sense Media deu-lhe 2 de 5 estrelas e chamou-lhe o equivalente televisivo de cereal açucarado e nada mais. O programa parecia assumir que as crianças não notariam as semelhanças, o que provavelmente não foi a melhor abordagem, já que as crianças geralmente são muito boas em perceber quando algo parece uma cópia dos seus programas favoritos. A série teve vida bem curta, durou só 13 episódios antes de ser cancelada, sugerindo que o público e as emissoras notaram que copiar a fórmula do Bob Esponja não bastava para um programa de sucesso. As crianças notavam que não era igual ao original e os pais provavelmente não se enganaram. O interessante é como isso mostra a diferença entre se inspirar em algo e apenas copiá-lo diretamente. Muitos programas pegam ideias de desenhos de sucesso, mas Coconut Fred parecia usar a fórmula exata do Bob Esponja sem adicionar nada de novo ou diferente. Era como se pensassem que mudar o cenário e os personagens seria o bastante para parecer original. Coconut Fred mostra por que copiar algo popular não é suficiente. A série tinha energia, mas não tinha identidade própria. Seguiu a fórmula do Bob Esponja tão de perto que parecia mais uma cópia do que algo seu. E no fim, foi isso que o impediu. Se tivesse tentado algo diferente e original, talvez tivesse tido uma chance. Em vez disso, só lembrou as pessoas de um programa melhor. Mas antes de eu te contar sobre a cópia descarada, inscreva-se para não perder vídeos como estes. Bob Esponja em Teherã. SpongeBob em Teherã é provavelmente uma das cópias mais bizarras do SpongeBob que há, e é louco que alguém tenha achado que conseguiria se safar com esse desastre pirata iraniano. Essa catástrofe animada foi ao ar no Irã em 18 de dezembro de 2017, e é basicamente o que acontece quando você pega os personagens do SpongeBob e os joga em Teherã sem permissão, criatividade ou compreensão básica de como a animação funciona. A premissa é completamente ridícula. Bob Esponja e Patrick de algum modo viajam ao Irã pela primeira vez e se distraem com hambúrgueres até perceberem algo acontecendo. É literalmente só isso. O enredo não faz sentido, porque como exatamente criaturas marinhas da fenda do biquíni param em Teherã? A ideia é tão mal pensada que parece que jogaram personagens do Bob Esponja num gerador de locais e pronto. O que torna tudo isso absolutamente ultrajante é que foi produzido ilegalmente. Os criadores nem pediram permissão a Nickelodeon ou Paramount, ou seja, este projeto foi pirataria disfarçada de filme. Foi um delírio febril não autorizado. Com a cara do Bob Esponja colada, a qualidade técnica é absolutamente terrível e a animação parece feita por alguém que aprendeu a animar com tutoriais do YouTube de 5 minutos. Tem aquela qualidade de cópia barata que lembra os filmes horríveis da Jingo Pictures ou estúdios de animação de segunda categoria. Os cenários parecem copiados e colados do Google Imagens e há erros de animação por todo lado. Personagens atravessam objetos, os movimentos são bruscos e não naturais e tudo tem aquela estética pirata inconfundível. Mas é aqui que a coisa fica realmente perturbadora, as cenas seriamente perturbadoras que não deveriam estar em nada relacionado ao Bob Esponja. Uma cena mostra o Sr. Siriguejo com armas para o Bob Esponja, o que é insano para um personagem
personagem que deveria ser um pai. Isso não é humor do Bob Esponja. Isso é puro pesadelo que traumatizaria crianças. O filme também é cheio de enchimento inútil que não faz sentido. Há uma sequência de 6 minutos do Bob Esponja e seus amigos parados no trânsito de Teherã, que é provavelmente a coisa mais chata que você poderia colocar em um filme do Bob Esponja. Eles também perdem tempo mostrando os personagens comendo comida iraniana e assistindo a jogos de futebol, o que não acrescenta nada à história e parece apenas para estender a duração. Tudo onde o projeto cheira a publicidade enganosa também. Sandy Cheeks aparece em destaque no cartaz do filme, fazendo parecer que tem um papel importante, mas está completamente ausente do filme. A sinopse fala da amizade de Bob Esponja e Patrick, mas a história é sobre eles irem ao Irã porque o Siri Cascudo ficou sem um molho iraniano especial. É como se não pudessem ser honestos sobre seu próprio enredo terrível. O mais revelador é como este filme acaba, ou melhor, como não acaba. O filme para abruptamente, com um gancho, porque nunca foi de fato finalizado. Após 44 minutos de bobagem pirata, os espectadores ficam a ver navios porque os criadores, aparentemente, nem se deram ao trabalho de completar o próprio projeto. É a metáfora perfeita para todo o esforço preguiçoso e desinteressado. A recepção foi exatamente o que se esperava. O filme atualmente tem patéticos 4.5 de 10 no IMDb e os espectadores o chamaram de mera propaganda pra Teherã. O consenso é que é tão ruim que chega a ser divertido, mas mesmo assim é ser generoso. A maioria das pessoas que o viram descreve-o como uma completa perda de tempo, chato e ofensivo ao mesmo tempo. O que torna a história mais interessante é o que houve com o desenho após a exibição. Embora não haja notícia oficial de cancelamento ou ação legal da Paramount ou Nickelodeon, o fato de ser uma produção pirata ilegal significa que operava numa área cinzenta legal desde o primeiro dia. Os criadores conseguiram exibi-lo na TV iraniana e até fazer sequências, mas a operação toda se baseou em propriedade intelectual roubada. O filme parece ter sobrevivido principalmente por ter sido produzido e exibido no Irã, onde a fiscalização internacional de direitos autorais pode ser mais complicada. No entanto, sua péssima qualidade e clara infração de direitos autorais impediram que fosse legitimamente distribuído em qualquer outro lugar do mundo. O que aconteceu com essa confusão? Bem, de alguma forma, gerou 3 sequências igualmente terríveis, o que prova que algumas pessoas nunca aprendem com seus erros. Há o Bob Esponja em Kandahar, Bob e Bobo no Irã, Salve o Ouro Civil, e Bob Esponja em Teherã 2, Amigos Alienígenas. O fato de terem feito sequências para este desastre mostra que os criadores estavam iludidos com a qualidade do trabalho e não enfrentaram sérias consequências legais pelo roubo de direitos autorais. Bob Esponja em Teherã é um bom exemplo de quão mal as coisas podem ir quando um desenho é feito sem permissão ou cuidado. Usou personagens familiares de uma forma que não fazia sentido. E a história era uma confusão. A animação era tosca, as piadas não pegavam e algumas cenas eram só estranhas. Não é o tipo de coisa que a maioria veria mais de uma vez, mas é algo que você não esquece. Não porque fosse ótimo, mas porque era tão inesperado. Mas a próxima série acusada de copiar Bob Esponja é Fish Hooks. Este programa acompanha 3 peixes adolescentes, Milo, Oscar e Bea, enquanto navegam pela vida num aquário gigante numa loja de animais chamada Bud's Pets. À primeira vista, tudo neste programa parece uma cópia descarada de SpongeBob. Ambos os programas apresentam peixes falantes vivendo em ambientes subaquáticos com amigos marinhos peculiares, e as semelhanças não param por aí. Ao olhar para os personagens principais, é bastante óbvio que são baseados no trio do SpongeBob. Fish Hooks pega o modelo do trio do Bob Esponja e tenta amadurecê-lo para adolescentes, mas em vez de aprofundá-los, só os deixa mais barulhentos. Milo parece o Bob Esponja depois de 10 energéticos. Oscar é a voz ansiosa da razão, mas mais triste que engraçado. Bea é barulhenta, dramática e egocêntrica, menos personagem e mais estereótipo ambulante. É como se alguém transformasse o Bob Esponja numa fita de audição de teatro do colégio. Até os esquemas de cores combinam bem. Milo tem o visual alegre e vibrante do Bob Esponja, enquanto Oscar reflete o tom discreto do Lula Molusco. Os personagens secundários parecem ainda mais copiados. Há o Joe Octopus, o valentão da escola, que é basicamente uma versão atleta de vários antagonistas do Bob Esponja. Albert Glass é o miúdo nerd e inteligente que sofre bullying, no mesmo papel de personagens como Plankton, mas sem personalidade. Até o cenário parece familiar. Em vez de Bikini Bottom, temos Freshwater High, mas continua a ser uma comunidade subaquática, onde os peixes vão à escola e lidam com problemas do dia a dia. O que faz Fish Hooks parecer uma cópia tão descarada é como tenta usar a fórmula do SpongeBob, mas tornando-a mais adolescente. Os episódios têm a mesma estrutura, segmentos curtos com personagens em situações estranhas que se reiniciam no próximo, mas em vez das aventuras inocentes e focadas no trabalho do Bob Esponja, Fish Hooks é sobre o drama típico do ensino médio, como paixões, concursos de popularidade e tentar se encaixar. É como se tivessem pegado o mundo do Bob Esponja e o envelhecido sem entender o que tornava o original especial. O estilo de animação também parece uma cópia barata. Enquanto o Bob Esponja tem seu visual 2D limpo e simples que funciona perfeitamente para o humor surreal, Fish Hooks mistura animação 2D com colagens de fotos e texturas reais. Parece estranho e que forçam a diferença, mas ainda copiam o resto.
humor tenta capturar a comédia visual aleatória do Bob Esponja, mas na maioria das vezes não tem graça dependendo de piadas óbvias e estereótipos adolescentes, em vez de criatividade genuína. Então Fish Hooks é uma cópia do Bob Esponja? Com certeza. Fish Hooks parece que a Disney tentou criar seu próprio Bob Esponja, usando listas de verificação e grupos focais, mas esqueceu de incluir uma alma. Os personagens, cenário, estrutura de episódio e até o conceito básico são todos emprestados do manual do Bob Esponja. O encanto do Bob Esponja vem da sua alegria e simplicidade. Peixe fora d'água, troca isso por drama jovem forçado e pastelão aleatório. O humor do Bob Esponja é genuíno e criativo, já Peixe fora d'água parece calculado e corporativo. Tenta parecer mais maduro focando em temas adolescentes, mas perde o encanto e a inocência que torna Bob Esponja divertido para todos. Sobre Fish Hooks, a série durou 3 temporadas, de 2010 a 2014, mas nunca atingiu o sucesso que a Disney esperava. A audiência era razoável, mas nada espetacular, e nunca virou um fenômeno cultural como o Bob Esponja. Críticos foram duros, chamando-o de cópia, e até crianças pareciam preferir o original. Em 2014, a Disney cancelou discretamente o programa sem muito alarde. Ao contrário de outras séries canceladas que geram campanhas de fãs para seu retorno, Fish Hooks simplesmente desapareceu e ninguém lutou para salvá-lo. O criador da série seguiu para outros projetos, e a Disney aprendeu que não se pode copiar o trabalho de outra pessoa e esperar os mesmos resultados. Fish Hooks se tornou um exemplo perfeito do que acontece quando executivos tentam recriar a magia sem entender o que a tornou mágica. Se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever. E até o próximo!